Ok, vamos dar início, então, né, ao nosso estudo do livro Mensagem do Terceiro Anjo, do Sermão 5. Hoje, nós estaremos tratando sobre esse sermão, né, os detalhes que ele traz, e a importância da gente compreender isso, do Sermão 5, e trazer isso para a nossa vida hoje. Né? Mas antes, vamos fazer uma oração para a gente poder iniciar. Oremos juntos. Querido Pai Celeste, nós te agradecemos, Senhor, por mais um estudo que estamos juntos. Suplicamos ao Senhor o batismo do Espírito Santo, que o Senhor venha nos ajudar, ó Pai, a compreendermos, ó Deus, esse livro tão importante, Senhor. E suplicamos ao Senhor que o Espírito Santo venha abrir nosso entendimento, para que a gente possa vencer nesses últimos dias, entender a mensagem que o Senhor enviou para nós nesses últimos dias, e realmente, Pai, estarmos prontos para que, quando passarmos pelas mesmas coisas, Senhor, que aconteceu no passado, estejamos despertos, possamos compreender o tempo que estamos vivendo e possamos estar prontos para quando vier o fechamento da porta da graça. Que lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, olha só, eu vou compartilhar com vocês aqui, deixa eu abrir aqui o slide. Nem todas as citações desse capítulo eu coloquei nos slides, mas nós vamos ler juntos e vamos acompanhar aqui elas, tá bom? Logo no início, ele vai retomar, né? Ele vai retomar o que ele traz lá nos primeiros sermões, no primeiro sermão, né? Onde ele fala sobre os acontecimentos que estavam tendo, que estavam ali, né? Ocorrendo, e a necessidade do Espírito Santo, né? A necessidade das pessoas serem batizadas com o Espírito Santo, de receberem o Espírito Santo, para que elas pudessem estar prontas para o período, né? Que iria começar ali, que era o tempo de angústia. Então, já no início, até Deus, ele vai dizer o seguinte, né? Logo no iniciozinho aqui do livro, na página 80, ele vai dizer assim: no outono passado, fez 4 anos que recebi a incumbência de escrever uma leitura para a semana de oração. O tema era nossa posição e obra atuais. Nesse material, mencionei alguns dos pensamentos a que me referi na outra noite, mas agora quero lhes chamar a atenção para esse pensamento em particular, que fundamentará o nosso estudo hoje à noite. Eis o texto. Então ele agora vai citar o texto que ele já tinha escrito antes, né, sobre a posição dos adventistas no mundo, né, o que eles deveriam fazer, e o momento histórico que estavam vivendo. Aí ele diz assim: sob nossa Constituição, tal qual se encontra, a total separação entre igreja e Estado e a perfeita liberdade religiosa por ela asseguradas tem sido um farol de progresso para todas as outras nações já há um século. O princípio americano das liberdades e direitos humanos exerceu uma influência irresistível sobre outras nações em todas as partes da Terra. Este é o genuíno princípio do protestantismo, que, em suma, corresponde ao princípio anunciado por Cristo, a saber, que as pessoas devem dar a César somente o que pertence a César e a Deus o que é de Deus. Na continuação, ele vai dizer assim: contra esse princípio, que princípio? O princípio da liberdade religiosa, separação entre igreja e Estado. Aí ele continua: contra esse princípio, o papado tem continuamente mantido a posição de que nenhum Estado poderia existir sem aliança com a igreja. Na verdade, que os Estados existem apenas para apoiar a igreja e agir em seu benefício. É verdade que o princípio americano não foi adotado em sua clareza por nenhuma outra nação. Todavia, sua influência tem sido incalculável no sentido de desviar a atenção das pessoas da influência da teoria papal. Mas no momento atual, em que as outras nações, em sua perplexidade, estão procurando o apoio de Roma, o papado está se aproveitando disso para reafirmar a teoria papal e alegar que essa conjuntura representa um reconhecimento por parte de líderes e governantes de que a sua teoria é correta. Então, olha só, nesse período aí de 1892, 1893 em diante, nós vemos que o papado, né, ele estava recebendo, né, o apoio, as pessoas, os países estavam querendo o apoio de Roma, né? Roma estava ali agora ressurgindo, digamos assim, das cinzas, né? Porque a gente sabe que Roma veio de um processo onde Roma perdeu terras, né? Roma perdeu o poderio todo que eles tinham na Idade Média, e que Roma agora estava voltando, né? Querendo voltar à sua hegemonia mundial, né? Eles querem.
isso. Então a gente vai ver exatamente até que ponto eles vão conseguir fazer isso. Isso é muito importante a gente entender depois. Até que ponto Roma vai conseguir fazer isso, né? Mas nessa época, as nações estavam procurando quem, né? Estavam procurando a ajuda de quem para conseguir um restabelecimento. Aqui até Jones fala, eles estavam procurando Roma, né? Eles estavam procurando a Igreja Católica. Mas Roma estava se aproveitando disso, da necessidade dos países, para provar para eles que a teoria de Roma era correta. Qual é a teoria de Roma que a gente viu aqui ele dizendo? Roma diz o seguinte, olha, igreja e Estado têm que andar juntos. E o Estado não tem outra função senão de quê? De proteger os desígnios da igreja. Então, para Roma, igreja e Estado tem que existir. O Estado não pode ser soberano em relação a assuntos em que a igreja não seja soberana. Né? Então, a igreja e o Estado têm que estar equiparados. E a igreja, de certa forma, tem que dominar isso. Essa é a teoria de Roma. Né? Para Roma, igreja e Estado tem que ser uma união. E aí, o que acontece? Os Estados Unidos, quem é que estava influenciando o mundo? Isso é muito interessante nesse capítulo 5. Quem é que estava ali influenciando o mundo, né, para que não aceitasse as doutrinas papais, né, as teorias papais? Qual era o país modelo que os outros países do mundo olhavam e diziam, olha, realmente, ó, os princípios que eles adotam são princípios que funcionam. Qual era esse país? Os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, a gente vê no capítulo 5 aqui, que os Estados Unidos, ele influenciava as outras nações do globo a irem cada vez mais longe da teoria papal. Né? Então, sobre isso, na página 81, olha só o que é que diz aqui no livro. Diz assim, ó, concluindo, cabe-nos analisar brevemente a influência do sistema americano sobre outros países e igrejas no exterior. No contexto da presente geração, o princípio de liberdade religiosa e igualdade, acompanhado de um afrouxamento do vínculo de união entre igreja e Estado, tem alcançado um progresso firme e irresistível entre as principais nações da Europa e tem sido claramente incorporado, em maior ou menor grau, em constituições escritas. A bem-sucedida obra do princípio de liberdade religiosa nos Estados Unidos tem estimulado esse avanço sem qualquer interferência oficial. Todos os defensores do princípio voluntário, relacionado à manutenção das igrejas e da religião e da separação entre igreja e Estado na Europa, mencionam o exemplo desse país como um argumento prático de maior peso que possam apresentar. Então, olha que interessante. As nações da Europa, né, a Europa ali como um todo, eles estavam cada vez mais, né, adotando os princípios do protestantismo, da liberdade religiosa. E qual era o peso da argumentação da Europa? Não, olha para os Estados Unidos. Olha a forma como eles adotam esse sistema. Então, as nações, elas olham para os Estados Unidos, né, como sendo uma nação modelo. E a Ted Jones vai falar exatamente sobre isso. Ele diz, olha, as nações estão olhando para cá. As nações estão olhando para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos têm uma grande influência, sobretudo por sua história, né, em relação ao papado, de levar as nações cada vez mais para longe do papado. Foi para isso que os Estados Unidos, né, trabalhou durante muitos anos, né, a completa libertação do domínio papal. Mas a gente vai ver, né, que isso vai mudar, né? Então, olha só, esse texto aqui, eu vou pedir que vocês, quem tiver com o livro na mão, possa abrir aí na página 81, o texto está aqui, mas eu vou ler junto com vocês, que a Ted Jones, ele vai citar aqui o Dr. Philip Schaff, né, que viveu ali na Europa e tudo isso, e aí Philip Schaff escreve um texto aqui, né, uma obra, o nome da obra é Igreja e Estado nos Estados Unidos. E aí, a Ted Jones vai tratar sobre esse ponto, né, que a gente leu agora, que é esse aqui, ó. Esse texto aqui passado, na página 81, esse texto aqui a Ted Jones tirou desse Philip Schaff, certo? E aí, ainda na página 81, mais embaixo, ele vai dizer assim, ó, esta é a declaração do Dr. Schaff quanto aos princípios do papado em relação com o Império Germânico, em 1871. Então, olha só o que ele vai dizer. O Tratado de Westfália, de 1648, confirmou os direitos iguais das duas igrejas em disputa. O Papa, porém, nunca consentiu nem mesmo com essa tolerância limitada e sempre protestará contra ela. A bula papal Sílabus, de 1864, condena a tolerância religiosa e a coloca entre as 80 heresias da presente era. A Igreja Romana não reconhece nenhuma outra igreja e não pode coerentemente fazê-lo. Ela não admite nenhuma fronteira nacional ou geográfica e de sua sede no Vaticano proclama-se a vice-gerente de Deus na Terra. Naturalmente, ela se vê obrigada a submeter-se,
mas o faz com protesto. Olha isso, queridos. Então, aqui nós estamos vendo o seguinte, olha, qual é o princípio do papado? Igreja e Estado têm que andar juntos. E Roma, o grande conflito fala assim, ó, Roma não muda. Então, para Roma, até hoje, Roma, qual é o desejo de Roma? O que Roma tem na sua mente? Igreja e Estado têm que andar juntos. Porém, devido aos acontecimentos no mundo, né, sobretudo ali em 1870, 1871, o que Roma fez? Teve que se submeter às condições. Quais eram as condições? Que ela não podia dominar da forma como ela fazia na Idade Média. Roma não podia. Então você vê que Roma se submete a partir daí. Não é porque eles queriam se submeter, ou porque Roma ficou bonzinha, boazinha e mudou. Não, é porque Roma realmente perdeu o poder. Né? E eles tiveram que se submeter. Porém, eles fizeram o quê? Com protesto. Roma protesta isso, porque na cabeça de Roma, né? Lembrando que Roma é um sistema como um todo, na cabeça dos romanos, isso é errado. Igreja e Estado tem que andar juntos, não pode ter separação entre igreja e Estado. Liberdade religiosa, nem pensar. Né? Não pode existir isso. Então, ele fala aqui, ó, na página 82, sobretudo quando ele finaliza essa citação, ele diz assim, ó, com base no que acabamos de ler, vemos que os princípios do papado são diretamente opostos aos princípios da Constituição dos Estados Unidos. Então, o princípio do papado e o princípio da Constituição dos Estados Unidos são coisas completamente antagônicas. Um fala uma coisa, o outro fala completamente o contrário. Então, não tem como existir, né, união entre a Constituição dos Estados Unidos e os princípios papais. Isso é impossível. Agora, o que aconteceria, né? Então, vamos ver mais algumas coisas aqui, ó, que a gente vai ver o que o papado fala e o que a Constituição dos Estados Unidos diz, né? Para a gente ver, a TV vai fazer exatamente esse contraposto, né? Um fala uma coisa, outro fala outra. Então, na página 81, no último parágrafo, ele diz assim, ó, lerei algumas outras passagens relacionadas com os princípios papais. As citações são da obra Rome in the Newest Fashion in Religion, Roma e as mais novas modas na religião, de Gladstone e Schaff. Aí ele diz, na página 113, lemos que o Papa declara como erro e, consequentemente, condena a afirmação de que... Aí eu botei a afirmação aqui no slide. Ó. Qual era a afirmação que o Papa tratava como erro e condenava essa afirmação? Ele diz assim, ó, todo homem é livre para aceitar e professar a religião que ele crê ser verdadeira, guiado pela luz da razão. Esse é o princípio. Roma diz, olha, isso aí não, isso aí está errado. Não pode ser assim, cada um escolhe sua religião. Todo mundo tem que se submeter à Igreja de Roma. E aí até Deus diz assim, ó, a Igreja de Roma considera essa declaração um erro. Contudo, esta é a doutrina do governo dos Estados Unidos. Essa é a doutrina da Constituição dos Estados Unidos. Então, para Roma, isso aí está erradíssimo. Não. Todo homem é livre para aceitar e professar a religião que ele crê ser verdadeira? Não, só há uma religião verdadeira, e a religião de Roma. É isso que eles dizem. Né? Então, a pessoa não pode ter o livre-arbítrio, não pode ter a razão dela, não. Tem que ser guiada pelo papado. Né? Outra declaração considerada erro e condenada por Roma é a de que, olha a declaração, a igreja não tem o poder de fazer uso da força ou de qualquer poder temporal, direto ou indireto. Página 115. Aí a Teodoro diz, esse é um erro condenado pela Igreja Católica. Essa, contudo, é a doutrina da Constituição dos Estados Unidos. É um princípio fundamental do governo dos Estados Unidos o fato de que as igrejas não têm nada a ver com os assuntos do governo. Então, veja, para Roma, a igreja tem que ter coisas a ver com o governo e a igreja que tem que comandar. Porém, nos princípios da Constituição dos Estados Unidos, igreja e Estado são coisas diametralmente opostas. E que as igrejas não podem ter relação com assuntos do governo. Esse foi o princípio que os Estados Unidos cresceu, né? E que, historicamente, eles adotavam isso e sempre adotaram isso. Né? Então, puramente, os Estados Unidos são assim. Essa é a Constituição dos Estados Unidos e essa é a Constituição até hoje. Né? Mas a gente vê, né, sobretudo nesse livro, que essa Constituição, esses princípios vão ser completamente pisoteados. Né? Roma vai conseguir o que ela quer, mas a gente vai ver como que isso vai se dar. Outro erro condenado pelo papado é a afirmação de que a igreja deve estar separada do Estado e o Estado da igreja. Então a gente já viu isso. Né? O papado acha isso um erro, realmente. Então, eu vou ler para vocês aqui, ó, porque ele vai citar aqui o Papa Leão XIII. Né? O Papa Leão XIII ele escreveu um livro chamado As Duas Repúblicas. E até Jones ele cita esse livro aqui do Papa, e ele vai citar o seguinte, ele diz assim, ó,
Aqui é o Papa Leão falando, ele diz assim, é a igreja que proclama, com base no evangelho, os ensinos por meio dos quais o conflito pode chegar a um fim, ou pelo menos se mostrar o menos amargo possível. A igreja usa seus esforços não apenas para iluminar a mente, mas para dirigir, mediante seus preceitos, a vida e a conduta dos homens. E age com base no firme ponto de vista de que, para esses propósitos, ela deveria recorrer, no devido grau e medida, à ajuda da lei e da autoridade de Estado. Então, olha o que o Papa Leão fala. A igreja, né, ela tem os princípios do evangelho, ela tem os princípios bíblicos e tudo isso, mas ela precisa recorrer à ajuda do Estado. Por quê? Olha que coisa interessante, queridos. Deus não força a consciência, mas Roma força. Então, como é que Deus faz? Olha o exemplo de Jesus, né? Jesus estava ali para entrar em uma cidade, aquelas pessoas não queriam ele ali. Foi o que Jesus fez. Os discípulos pensaram o quê? Manda descer fogo, Senhor. Quer que a gente mande descer fogo, como Elias fez? Jesus falou o quê? Vocês não sabem que espírito vocês são. Então, Jesus não trabalha com esse forçar de consciência. Mas Roma é diferente. Roma trabalha com esse forçar de consciência. Então, para o Papa Leão, o que é que Roma tem que fazer? Bom, nós pregamos o evangelho. Você não quer aceitar, não? Então o Estado vai impor para você isso. Então você vai ter que aceitar de qualquer forma. Isso é o quê? Coerção, né? Coerção da consciência, né? A pessoa vai ali, né? Realmente forçar a pessoa a dizer assim, você tem que seguir isso porque isso é o correto e acabou. Né? E força ela mediante leis. Então, você não quer fazer isso, mas a lei manda você fazer, então você tem que fazer de qualquer forma. Deus não trabalha dessa forma, né? Nós já vimos até isso no livro No Poder do Espírito. Isso aí é César que faz isso. César que obriga a pessoa a fazer, né? Porque César trabalha com a parte civil e Deus trabalha com a parte moral. Então, César diz assim, ó, o correto é esse e se você não fizer, você vai receber uma punição. Pronto. Então, a Igreja Católica queria utilizar de César para dizer isso. Olha, Roma diz isso. Se você não quer acreditar em Roma, você vai receber sua punição. E é dessa forma que ele quer convencer as pessoas. Vocês perceberam, gente, então, porque até Dionísio fala muito do Espírito Santo, diz assim, olha, à medida que você vai vendo isso, chegou a hora de você observar e perceber a necessidade do Espírito Santo. Por quê? Porque como Roma não tem o Espírito Santo, ela usa o Estado como se fosse o Espírito Santo para ela. Como assim? Quem é que convence as pessoas? Não é o Espírito Santo? Exato. Mas Roma não tem o Espírito Santo. Roma não trabalha de acordo com a verdade. Então, não tem como ele convencer as pessoas, porque Roma não tem realmente base bíblica para fazer as coisas dela. Então, quem é que vai forçar? Quem é que vai convencer as pessoas de Roma? O Estado. Né? Roma não tem como ter o Espírito Santo. Você não tem como convencer a pessoa pela Bíblia das coisas que Roma prega, porque tem muita coisa errada. Né? É o vinho de Babilônia. Mas, então, como realmente o Espírito Santo não vai trabalhar com eles, eles usam quem? O Estado. Olha, você não quer aceitar isso aqui, não? Vai aceitar de qualquer forma. Era isso que o Papa Leão está escrevendo, né? Que ela precisa recorrer, quando preciso, ao Estado. Né? E aí o Espírito de Profecia diz aí para a gente, na página 83, ó, aqui é uma citação da irmã White, ela diz assim, quando a América, a terra da liberdade religiosa, unisse ao papado para forçar a consciência dos homens a honrar o falso sábado, as pessoas de cada país do globo serão levadas a seguir o exemplo dela. Eu achei isso aqui muito interessante, gente. A forma como ele explica isso, porque eu já tinha lido esse texto, né? Acho que até esse texto tem eventos finais. Só que ele vai mostrar o porquê, né? Por que as nações vão olhar para os Estados Unidos e vão fazer a mesma coisa? Por quê? Porque, na verdade, gente, as nações já olham para os Estados Unidos. Lembra que a gente acabou de ler aqui agora há pouco, que é a Europa, quando eles vão seguir o protestantismo, né? E vão dar o peso de por que eles seguem, qual é o argumento deles? Os Estados Unidos. Eles fazem isso e dá certo lá. Né? Então nós vamos fazer, nós vamos adotar isso. Agora imagine, se o país que é o modelo do protestantismo, de repente eles mudam a sua roupagem e dizem, não, gente, olha, na verdade, tudo isso que a gente fez durante todos esses anos é um erro. Na verdade, vamos seguir por esses passos aqui. O que vai acontecer? As outras nações que estavam seguindo o protestantismo vão olhar para o grande Estados Unidos, aqueles que elas sempre olhavam, e vão dizer assim, olha, se eles mudaram, nós vamos mudar também. Por quê? Porque os Estados Unidos vai conseguir seduzir as nações, mostrar que é melhor que seja assim. Né? E as nações vão realmente seguir esse exemplo dos Estados Unidos. Né? Então aqui, ó, na página 83, a Jones diz assim, ó, irmãos, qual é a extensão da influência dessa nação agora que ela retrocedeu? Ela atingirá cada nação do globo. Qual foi o resultado do retrocesso que ocorreu nessa nação?
a formação da imagem da besta. Então, a gente vê que a Tejane deixa claro aqui que a imagem da besta foi formada ali, naquela época. Aí ela diz, bem, diante desse fato e de outras lições que já aprendemos, estamos diante da realidade de que cumpre nos fazer soar aquela mensagem com suas palavras e termos exatos. Até onde essa mensagem deve ir? A toda nação, tribo, língua e povo. Assim, já que essa nação, devido ao seu retrocesso, levará todas as nações do globo na direção errada, ou seja, de volta para os princípios do papado, chegou o tempo, então, para que a mensagem do terceiro anjo alcance todas as nações do globo. Então, olha só, ele fala uma coisa aqui muito importante, porque ele vai dizer o seguinte, todas as nações do globo vão ser levadas para o mesmo princípio que os Estados Unidos está fazendo. Mas vai ter um único povo que não vai seguir isso. Quem são? São aquele povo que seguir a mensagem do terceiro anjo. Né? Então, o povo que seguir a mensagem do terceiro anjo da forma como ela é dada, esse povo não vai estar junto dessas pessoas, né, que vão adorar o sistema papal. Né? Lembrando, o papado, gente, na Idade Média, ele teve todo aquele poder que ele teve, isso é muito importante a gente lembrar disso. O papado, ele perseguiu a igreja durante 1260 anos, lá no passado. Só que em Apocalipse 13, quando a gente vê a perseguição que é feita para o povo de Deus, é feita pela imagem da besta. E isso é muito importante de tomar nota disso. Por quê? Quando é que é consolidada a imagem? Veja, ela foi formada ali. Em 93, eles fizeram tudo aquilo. Mas quando ela receber fôlego de fato, que ela conseguir fazer isso, ou seja, quando as igrejas conseguirem o apoio do Estado de tal forma que o Estado comece a decretar as leis da igreja, sobretudo a igreja protestante, né? Aí elas vão ter conseguido o fôlego que elas precisam para poder agir no final. E aí quem vai comandar, gente, quem vai comandar os últimos dias não é o papado. No sentido assim, ó, quem vai aparecer no cenário não é o papado. Quem aparece no cenário são as igrejas protestantes. Porque veja que a Bíblia fala que é a imagem da besta que vai fazer isso. Né, que vai falar, que vai fazer morrer quem não aceita a marca. Então, é a imagem, não é a besta em si. A besta, ela fica nos bastidores. Isso é muito importante. Então, quando a gente fica olhando hoje, porque o Papa vai para uma reunião com fulano, ou o Papa vai para uma reunião com Beltrano, com Ciclano, não é ele que vai aparecer, gente, dessa forma. Satanás, ele pode tentar levar a gente a ficar olhando para um lado, quando na verdade ele vem de outro. Quem vai tomar as rédeas da situação, né, são as igrejas protestantes. Né? E a Europa tem que estar nesse entremeio. Por quê? Porque quando você olha para o livro de Daniel, a gente fala assim que lê Daniel e Apocalipse juntos. Quando você olha para o livro de Daniel, você tem que perceber ali que a imagem, que a pedra, quando ela desce, ela bate nos 10 dedos. Isso é importante. Então, a Europa, ela vai ter um papel preponderante nisso aí. Então, são os olhares que temos que ter atentos às profecias, né? Não ficar observando somente, o papado está fazendo isso, o papado está fazendo aquilo, o papa vai para não sei onde, vai para não sei onde. A gente vai ler aqui, eu faço questão de ler esse verso, que ele diz o seguinte, né? Que Roma, na verdade, ela usa as nações como um fantoche. Né? Eu não sei se eu coloquei esse texto aqui, acho que não. Mas eu quero ler com vocês aqui, ó, na página 84. Vamos ler juntos aqui para a gente perceber isso. Olha só. Lá no último parágrafo da página 84, diz assim, ó. Quantos de vocês já assistiram a uma apresentação de marionetes como o show Punch e Judy? Muitos dos ouvintes levantaram a mão. Aí ele diz, aqueles pequenos bonecos que saltam para frente e para trás, sacudidos para cima e para baixo, para um lado e para o outro, são manipulados por alguém por detrás da cortina. Você não consegue ver a pessoa. Esses fantoches sacudidos em todas as direções representam exatamente o que essas igrejas protestantes são atualmente nas mãos do papado. Ele está nos bastidores, atrás da cortina. Percebeu aqui, gente? A gente vai continuar a leitura, mas observe. O papado, gente, ele não vai aparecer, não. Ele não vai ficar... Imagine, o papado agora vai fazer uma reunião com fulano, aí ele mostra, né? Reunião do papado com fulano e Beltrano. Agora vai sair o decreto dominical. Não. Ele não vai agir dessa forma, porque aí, pense só, Satanás ele quer enganar. Será que Satanás vai fazer alarde, dizendo assim, gente, agora aí, vai sair agora. Não, ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Né? Então, ele vai estar, Roma vai estar atuando? Vai, mas não é ela que vai estar aparecendo no cenário. Assim como se você observar, em todo esse livro, você não vê nenhum papa aparecendo. Mas a Tatiana fala o quê? As pragas já vão cair. As coisas já vão acontecer. Mas você não vê nenhum papa se levantando, dizendo assim, a partir de hoje nós vamos fazer isso. Não, não tem. Por quê? Porque Roma não aparece.
Isso é primordial. Roma não vai aparecer. Quem vai atuar são os seus fantoches. Então, a gente tem que lembrar que é a grande Babilônia. Ela que dá de beber aos outros. Então, ela está por trás dos panos, por detrás da cortina. Quem opera em todas essas grandes coisas que estão acontecendo no mundo. Quem opera, né, na Europa. Quem opera nesses países que estão agora em guerra. Quem está por trás é Roma. Mas você só vê o bruto. Você só vê aquilo que a notícia lhe mostra. Você só vê, ó, país fulano está se levantando contra país Beltrano. Aí você pensa que é só uma questão mesmo política ali entre eles. Mas por detrás dos panos tem os interesses de Roma. Roma consegue influenciar essas nações, né? Assim como ali no passado, na Feira Mundial de Colombo, você não vê o Papa falando nada, você não vê nada em relação ao papado, mas você consegue perceber que quem está por trás de todos esses acontecimentos é Roma por meio de seu cardeal, que ele cita aqui, Gibbons, né? Mas ele não sai nos noticiários, ele não diz, olha, a gente, a partir de hoje, a gente vai fazer uma reunião com fulano e Beltrano e Ciclano, e a partir daqui... Não vai ter isso. Isso é muito importante. Então, ele diz assim, ele está nos bastidores, atrás da cortina. Ele manipula os fios e, por assim dizer, dispara o gatilho. Esses protestantes, em sua cegueira, pensam estar fazendo grandes coisas para si mesmos. Contudo, não passam de marionetes nas mãos do papado, que opera a seu bel prazer sobre este governo, e por meio dele, com impacto em todo o mundo. Então, o papado, gente, ele tem as suas garras, ele está por trás da cortina em toda essa questão protestante aí. Né? Não só na questão protestante, mas em toda a Europa. O papado tem influência na Europa, como um todo. Né? Mas veja o que a teoria fala, mas ele não vai aparecer. Você não vai ver. Quando você olhar as notícias no jornal, você muitas vezes não vai perceber, porque a notícia nunca vai lhe dizer isso. Né? O papado ele age na surdina, ele age por trás. Mas quando ele leva a situação que tem um impacto global, é ele por trás. Mas as pessoas não vão perceber isso. Como realmente, até em 93, teve pessoas que não perceberam que tinha uma participação ativa do papado na reunião na Feira Mundial de Colombo. Né? Então, Satanás ele é muito astuto, ele é muito sagaz. No Éden, você vê, era a serpente. A Bíblia fala assim, ó, a serpente. Então, quando Eva olhou, ela viu a serpente. Mas na cabeça de Eva, a serpente não tinha problema nenhum. A serpente estava ali falando, estava fazendo aquelas coisas ali, mas Eva não percebeu que era Lúcifer. Satanás ele sempre trabalha dessa forma. Ele se camufla. E Roma vai fazer a mesma coisa. As pessoas vão olhar para os acontecimentos, elas vão ver as coisas acontecendo, Daniel se cumprindo, Apocalipse se cumprindo, mas elas não vão perceber, muitas delas, né? Muitos não vão perceber que, na verdade, são os propósitos de Roma sendo feitos. Né? E se aconteceu isso em 93, de haver pessoas dizendo que eles não viam, eu não vejo tanta... eu acho até nobre isso que vocês estão fazendo, mas eu não vejo dessa forma, eu não acho que vai acontecer dessa forma. Não, a mesma coisa vai acontecer nos últimos dias. Né? As coisas vão acontecer, mas se nós não estivermos atentos às profecias, atentos às mensagens do Senhor, pode ser que nós mesmos vamos olhar para a situação e dizer, não, essas coisas não tem nada a ver, não. Não acho que vem dessa forma, não. Né? Então, isso é muito importante. E aqui, ó, logo no finalzinho, tem mais um detalhe aqui que eu gostaria de comentar com vocês para poder finalizar. Ele vai dizer assim, ó, na página 91. Página 91. Ele vai dizer assim, ó, temos aqui uma mensagem enviada hoje pelo irmão Conrad, extraída de um jornal da Alemanha. Trata-se da postura presunçosa que a Igreja Católica está adotando no momento com relação à Alemanha. Esse país, como vocês sabem, é o grande modelo de nação protestante na Europa. A citação a seguir foi extraída de um periódico católico, portanto, representa a voz dos católicos sobre essa questão. Olha o que dizia o periódico. Dizia assim, ó, os jornais católicos na Alemanha declaram abertamente que, em breve, o poder estará em suas mãos. A Alemanha retornará à fé católica. Quando 2,5 milhões de dólares foram destinados para a construção de uma catedral protestante em Berlim, os católicos não viram nenhum problema nisso, pois logo ela se tornaria católica de qualquer forma. Então, gente, será que Roma está preocupada com, porque agora está cheio de igrejas protestantes, cheio de igrejas que são contra Roma? Roma não está preocupada com isso. Por quê? Porque Roma também conhece as profecias. Né? Roma sabe que vai chegar um momento que os protestantes, isso já está acontecendo, eles se voltarão para ela. Né? E que ela vai dominar o mundo protestante como um todo. Então, Roma não está preocupada com tantos protestantes que estão surgindo. Roma não se preocupa com isso. Qual a única coisa que Roma se preocupa? Com a mensagem do terceiro anjo. É isso que Roma se preocupa. Né?
Então, olha só. Isso aqui, eu quero finalizar com isso aqui. Ó. Essas coisas estão ocorrendo diante do mundo. O mundo as observa e as interpreta. Irmãos, será que Deus não nos deu uma palavra de advertência sobre esse assunto? Falando do papado no Grande Conflito, página 580, num capítulo que fala sobre o caráter e propósitos da Igreja de Satanás, ou da Igreja de Roma, é dito: ela sabe ler o futuro. Aqui é Ellen White falando, ó, ela sabe ler o futuro. Aí até Jones fala: se ela, com a luz proveniente apenas da sabedoria que Satanás pode dar, uma sabedoria acumulada apenas por meio de sua ímpia experiência e de sua própria história, se ela, por esse meio, pode ler o futuro, não convém que o povo com quem Deus se comunica também saiba ler o futuro? Temos diante de nós os eventos, bem como a mensagem de Deus. Sabemos que essa nação se desviou no presente dos princípios dados por Deus. Foi por meio desses princípios que os Estados Unidos influenciaram irresistivelmente as nações a se afastar do papado. Essa mesma nação está usando agora a sua influência para fazê-las voltar ao papado. Então, olha só. Os Estados Unidos, que era uma nação que começou tirando as pessoas do papado, tirando as pessoas da influência do papado, eles agora se voltam para o papado e traz as nações de volta para o papado. E veja, olha o que Ellen White fala no Grande Conflito. Roma sabe ler o futuro. Como assim Roma sabe ler o futuro? É a mesma coisa lá, né, na história de Saul com Samuel. Quando você abre 1 Samuel, capítulo 28, você vai ver ali que Saul, né, Deus não falava mais com Saul por meio de profetas, nem pelo Urim e Tumim, por nada. O que foi que ele fez? Foi até a feiticeira de Endor, chegou lá, pediu para ela fazer, né, o processo dela lá, e de repente Samuel sobe. Samuel, entre aspas, a gente sabe que não era Samuel. Era um demônio ali, se revestindo de Samuel. E aí ele diz assim, olha, você vai morrer na batalha. Você vai morrer na batalha que vem aí. Você vai morrer. Veja, Satanás falou para Saul que ele ia morrer na batalha, e Saul morreu na batalha. Mas é porque Satanás é onisciente? Claro que não. Mas, ó, Satanás olhou e disse assim, ó, peraí, Deus já deixou ele para trás. Ele rejeitou o Espírito Santo. O Espírito já se retirou de Saul. A mão de Deus não está sobre Saul. Saul vai se colocar em uma guerra que não era para ele entrar dessa forma. Qual vai ser a única situação que vai acontecer? Vai morrer Saul. Então não precisa ser onisciente para saber disso. E Roma também tem essa astúcia. Roma olha e diz assim, ó, os protestantes eram contra nós. Agora eles estão se voltando para nós. A Europa olha para os Estados Unidos. Bom, se os Estados Unidos vêm, a Europa vem junto. Não só a Europa vem junto, porque todas as nações do globo vão vir junto também, porque um país tem aliança com o outro. Então, vamos focar nos Estados Unidos. Vamos trabalhar aqui com os Estados Unidos e vamos, da mesma forma, também trabalhar com as outras nações. Mas a gente não vai ser visto. Percebe? A gente não vai trabalhar com alarde. Roma não trabalha com alarde. Nunca trabalhou com alarde. Então, ó, vamos trabalhar aqui na Europa, vamos trabalhar aqui na Ásia, vamos trabalhar na África, vamos trabalhar em todos os lugares, mas a gente não vai mostrar nossas garras. Vamos trabalhar com os nossos fantoches. Você vai ver as coisas acontecendo, mas você não vai discernir muitas vezes os movimentos de Roma. Mas Roma é inteligente. Roma está agindo, ela sabe quais são os bastidores, ela sabe o que está acontecendo nas nações, e ela, olha o que a Nath fala, ela sabe ler o futuro. Por quê? Roma tem acesso a muitas coisas que nós não temos acesso. Né? Seja a questão do mercado, né? Dinheiro, tudo isso, a bolsa de valores, tudo. Roma tem acesso a tudo que nós não temos. Então, Roma, por ter acesso a informações e a coisas que nós não temos, ela consegue interpretar essas informações e dizer logo o seguinte, já vai acontecer tal coisa. Né? Isso é muito interessante. Então, só que até diz assim, mas se Roma, que é Roma, que trabalha para Satanás, ela consegue fazer isso, e nós, que temos a profecia, que temos a palavra de Deus, que temos a mensagem, será que a gente não pode se antecipar também? Claro que a gente pode se antecipar. Agora, para isso, eu preciso conhecer as profecias. Eu preciso conhecer a mensagem que o Senhor tem enviado para a sua igreja nos últimos dias, senão eu vou ver as coisas acontecendo e vou ser pego de surpresa da mesma forma. Né? Que coisa tremenda, né, meus irmãos? Que coisa tremenda. E aí, por fim, aqui, né, na última parte, ele vai dizer assim, ó, no último parágrafo, ele diz assim, então, irmãos, onde estamos? Estamos na própria presença dos iminentes juízos de Deus. Portanto, vamos agir como se assim fosse. Vamos agir como se estivéssemos lá. Então, veja, aqui a gente acaba vendo, né, que eles esperavam que acontecesse tudo naquela época. Né? Mas nós estávamos conversando agora, pouco antes de começar a gravação, de que naquela época, né, a gente acaba lendo ali no livro, né, a mensagem do terceiro anjo, que o povo estava assim respondendo as mensagens, o povo estava assim ouvindo, mas nós vemos no final das contas, né,
que não teve um povo preparado para suportar o tempo de angústia. Então, Cristo segurou o tempo de angústia naquele período, né? E o decreto dominical queria sair, né, com todas as questões acontecendo ali, não saiu, né? Mas o que nós vemos é o seguinte: Roma continua a mesma, não mudou 1 centímetro de Roma. Roma hoje está tranquila, entre aspas, no cenário global, porque ainda ela tem que se submeter a questões civis, né? O governo ainda não abriu a mão, não estendeu a mão para Roma. Mas quando eles estenderem a mão, e tem um detalhe aqui, quem vai fazer, gente, a perseguição, quem vai tomar as rédeas não é Roma. No livro, acho que é Spalding Magen, ela diz assim, que a própria Roma vai ficar surpresa quando eles virem que o que eles faziam na Idade Média, os protestantes vão fazer. Então, Roma nem vai precisar sair para fazer o que ela fazia no passado, porque quem vai se encarregar disso são os próprios protestantes. Ou seja, a imagem da besta. Né? Os próprios protestantes vão mais que igualar as coisas que Roma fazia na Idade Média. Então, a gente precisa perceber isso para que a gente não foque em Roma e ficar olhando para Roma como se Roma estivesse no cenário toda hora para mostrar para a gente alguma coisa. Não. Roma, a gente está por trás dos bastidores. Né? Nós precisamos pedir a Deus orientação e que Ele abra nossos olhos para que quando a gente observar as notícias e observar a marcha das nações, a gente possa observar e dizer assim, olha, isso aqui está acontecendo, então os próximos passos então vai ser esse. Mas que a gente não vai enxergar de imediato nas notícias Roma, mas a gente vai saber que Roma está por trás daquilo, porque a gente vai conhecer os intentos de Roma. Né? Então isso é muito importante. Então que Deus nos ajude realmente. A gente vai prosseguir na leitura, né? Acabou o capítulo 5, mas a gente vai prosseguir nos próximos capítulos, onde vai delinear cada vez mais, né, os projetos, os propósitos de Roma, e como a gente se preparar para isso. Porque como é que eu posso estar verdadeiramente preparado com o caráter de Cristo? Quando chegar esse momento crucial que Roma, né, quando as igrejas conseguiram o que elas querem, as igrejas protestantes, nesse momento meu caráter tem que estar completamente isento de pecado. Porque eu irei passar por um tempo de angústia qual nunca houve. Então, nesse momento específico, eu não posso mais ser uma pessoa irascível, uma pessoa que se estressa fácil, uma pessoa que fala mal dos outros, uma pessoa que pega qualquer tipo de coisa. Porque é nesse momento que a chuva serolha cai com toda a força. Em 1 Escritos 71, diz que essa chuva serolha não vai cair sobre aqueles que não venceram todo pecado, todo orgulho, toda tentação, tudo de mal, né? Então, que Deus nos ajude verdadeiramente a gente olhar para as situações do mundo com um verdadeiro olhar profético, né? E que a gente consiga discernir os passos de Roma, mesmo sem Roma estar no cenário visível, né? Mas ela age por trás dos bastidores. E que a gente não cometa o mesmo erro de Eva, de olhar ali, como não viu Satanás de cara, a pessoa não tem problema algum. Mas se ela tivesse percebido, tivesse uma percepção espiritual, se ela lembrasse da palavra, ela ia dizer, opa, tem alguma coisa errada aqui. E ela ia perceber o inimigo por trás dos bastidores. Da mesma forma, Deus quer nos dar essa visão, né? Que Deus nos dê essa visão e que a gente possa continuar nos próximos estudos compreendendo cada vez mais isso, para que não sejamos enganados, né? Porque ele fala que ele enganaria, se possível, os próprios eleitos, mas pela graça de Deus, com o conhecimento da palavra de Deus, né? Com a transformação do Espírito Santo e desse livro que nós estamos estudando, essas mensagens que Deus enviou para nós não seremos enganados. Né? Que Deus nos ajude a gente ter fome e sede de buscar esses assuntos, de ler esse livro, de compreender, para que realmente possamos fazer parte daquele número que a Bíblia fala, que vai ser fiel nos últimos dias e que vão ser irrepreensíveis, né? E sem mácula nos últimos dias. Vamos terminar com a oração, então? Oremos juntos. Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tanta luz que o Senhor tem dado para nós como um povo, e pedimos ao Senhor, Pai, que os erros do passado não sejam repetidos novamente por parte do seu povo, Pai. Nos ajude que a gente seja, Pai, que sejamos fiéis, que possamos estar, ó Pai, contados entre 144 mil nos últimos dias, e que em nome de Jesus, Pai, o Senhor retire de nós todo pecado, Senhor, toda impureza, toda maldade, toda malícia, tudo no nosso coração, que o Senhor retire, para que Cristo possa olhar para nós e ver um povo preparado para que ele possa soltar os quatro ventos, Senhor. Tudo isso nós lhe pedimos, ó Pai, e te agradecemos por mais um estudo nesse sábado, e que o Senhor possa abençoar todos que estão assistindo, Pai, também no YouTube, e todas as pessoas que vierem a ter contato com essa mensagem. Que essas pessoas possam estar prontas também para o tempo de angústia e em todos os dias da vida dela. Tudo isso é o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.